Graça e paz. Para quem não me conhece, eu me chamo Rosana, sou da Igreja Batista do Povo, da Curicica. Sou esposa do pastor auxiliar Luiz Eduardo, sou líder de casais e de família e tenho uma família abençoada. E estou aqui hoje para trazer uma palavra, algo de Deus para a nossa vida, né? E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como você tem falado com Deus? Como você tem falado com o seu esposo, a sua esposa? Como você tem falado com seus filhos? Como você tem falado com as pessoas do seu trabalho? E a palavra de hoje vai nos ensinar como nós temos que falar com as pessoas para que tudo corra bem, para que tudo vá bem. Então vamos lá? Em 2 Reis, capítulo 1, a partir do 9 até o 15. Vamos lá? Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com os seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte, e disse-lhe o capitão, homem de Deus. O rei diz, desce. E Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desça depressa. E respondeu Elias e disse-lhe, se eu sou homem de Deus, faça descer fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e os seus 50. Tornou o rei enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, e indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe, homem de Deus, peço-te preciosamente aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50, teus servos. Pois o fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desça com este, não temas. Irmãos, irmãs, como você tem falado com Deus? Como você tem falado com o seu marido, com a sua esposa? Como você tem falado com os seus filhos? A palavra de Deus, em Provérbios 15, fala assim, a palavra branda acalma, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Será que você tem suscitado a ira das pessoas que convivem com você? Ou você tem brandado o furor com a palavra branda, com um modo de falar diferente? E nesse versículo ensina muito. Vocês podem notar que os 2 primeiros capitães de 50 chegaram com autoridade, com arrogância, achando que era o suprassumo, que eles, ao jeito de falar deles, o Elias iria ficar com medo e ia obedecer pelo modo de falar, né? Porque tem muitas pessoas que acham que falar grosseiramente ou falar alto tem autoridade. Não tem autoridade nenhuma. Mas o terceiro capitão de 50, com a sua humilde sabedoria, ele teve algo maravilhoso, que foi se humilhar. Ele foi se humilhar, ele se ajoelhou e viu que a vida dele dependia do modo de falar. A vida não só dele, mas a vida dos 50 soldados que estavam com ele. Dependia do modo de falar. Porque se ele chegasse lá e falasse arrogantemente, com autoridade, com ignorância, como os primeiros capitães fizeram, ele teria morrido. O fogo teria descido do céu e consumido não só ele, como os 50. Mas ele não. Ele se humilhou. Ele falou aqui no 14,
no 13. Preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50. Teus servos. Olha a sabedoria desse capitão. Imagina se ele chega lá com a mesma autoridade, com a mesma ignorância daqueles outros 2 primeiros capitães. O fogo ia descer novamente do céu. E ali, quando ele fala daquele jeito, ele chama a atenção de Elias. Ele chama pelo modo de falar, pelo modo de se comportar. Ele se ajoelhou perante Elias. E ele não só chamou a atenção do Elias, mas do anjo que estava ao lado do Elias, porque Elias estava ali, ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho, o anjo do Senhor estava ali. E o anjo viu o coração daquele homem, viu ele se humilhar, viu ele, pedir pela vida daquele soldado, não só a vida dele. Quantas das vezes, irmãos, a gente fala rispidamente com o nosso marido e a gente não ganha nada com isso. Pelo contrário. Quantas vezes a gente fala grosseiramente com os nossos filhos e a gente não ganha nada com isso. A gente só suscita a ira deles. Então, irmãos, vamos aprender a parar de suscitar a ira dos nossos familiares, daqueles que vivem conosco. Ainda mais nesse momento em que nós estamos vivendo. Momento em que todos têm que estar em casa, todos têm que estar 24 horas juntos. Vamos falar brandamente. Vamos acalmar o furor. Eu sei que às vezes é difícil, né? Mas vamos acalmar o furor. Porque Deus se agrada. Deus se agrada quando a gente se humilha assim. Deus se agrada quando a gente abaixa a cabeça e pede desculpa. Deus se agrada, irmãos. E quando a gente faz isso, Ele abençoa a nossa vida, abençoa o nosso lar, a nossa casa. E Ele cuida dos nossos. Então, irmãs, eu deixo essa palavra para nós, né? Para nós. Eu sei que os dias não estão sendo fáceis, mas se imagina, se os dias já não estão sendo fáceis, a gente tratar as pessoas que lidam com a gente com ignorância, vai ficar bem pior. Então vamos acalmar o furor da nossa família, acalmar o furor do nosso marido, né? E vamos nos ater mais na palavra de Deus, porque a palavra de Deus salva, cura e liberta. Vamos ler mais a palavra de Deus. Hoje nós temos tempo para isso, né? Então eu deixo aqui um forte abraço para todas vocês e vamos lá, vamos colocar em prática aquilo que a gente lê na palavra de Deus, tá? Um forte abraço, um beijo para vocês e espero que essa palavra seja de grande valia para a vida de vocês, para a família de vocês. Beijo!